Vocês devem estar estranhando hoje o apresentador do programa. É que hoje nós invertemos a bola. O Sérgio, que é o apresentador oficial do programa, o jornalista, escritor, grande historiador Sérgio Coelho de Oliveira, está lançando um livro. Então, eu falei, não, Sérgio, eu vou lá. Ele me cedeu a honra de entrevistá-lo sobre esse livro. Por que a honra? Duplamente. Por quê? Primeiro, de entrevistá-lo. De segundo, falar de um assunto em que eu adoro. Eu nasci em Sorocaba, na Nogueira Padilha, na Cebolândia, 172. Tenho o título de cidadão emérito sorocabano e não tenho vergonha de dizer não. Não conhecia a história. Sei que Baltazar Fernandes é o fundador de Sorocaba, mas nunca tive a curiosidade de saber e de ler, e nunca tive nenhum material que pudesse explicar sobre quem foi Baltazar Fernandes, o que ele fez, o que ele não fez. O livro, inclusive, traz um título muitíssimo interessante. Baltazar Fernandes, culpado ou inocente. Sérgio, obrigado pela sua presença. Me sinto honrado de você me convidar para te entrevistar sobre esse livro, viu? Eu que agradeço, né, Daniel, o fato de você me dar a oportunidade de falar alguma coisa sobre esse livro. Primeiro, eu queria saber, por que o culpado ou o inocente? Baltazar Fernandes era um bandeirante do período em que as bandeiras se dedicavam à escravização dos índios, preamento de índios para escravos. E parte da história, parte dos historiadores, condena esse comportamento. Condena todos os bandeirantes, que os bandeirantes eram caçadores de índios, escravizavam índios e tal. Mas eles se esquecem de dar o desconto aos bandeirantes que eles viveram no século XVII, quando o mundo inteiro escravizava e era escravizado. Você perdia uma guerra e virava escravo do outro povo que ganhava. Então, a escravidão, nesse período, era um fato normal. Mas eles analisam esse comportamento de 1700, 1600, 1700 com o olhar dos direitos humanos de hoje. Não tem nada a ver. Até eu brinco no livro, se for pensar dessa forma, os nossos avós todos deviam ser condenados por pedofilia, porque casavam com meninas de 12 anos, de 13 anos, né? Então, tem que ter uma distinção na visão. Então, um dos aspectos que a gente discute no livro é a relação bandeirantes e índios. E a outra razão mais forte desse culpado inocente é a pichação que um dia apareceu na frente do Mosteiro São Bento, Baltazar assassino. Essa frase, essa pichação, ela tinha raiz numa publicação da Folha de São Paulo que dizia que Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, matou um padre jesuíta, padre Diego de Alfaro. Isso espalhou-se por toda a internet, para o mundo inteiro. Baltazar virou de repente um assassino. E eu, como nunca tinha visto isso na história, eu fui atrás. Então, esse fato me levou a escrever a vida do Baltazar. Até porque, como historiador, te assustou uma notícia dessa. Nós nunca tínhamos conhecimento. Exatamente. Principalmente você, né? Então, daí eu saí a campo. Fui lá em São Paulo ver da reunião que saiu essa informação. Eles negaram que tivesse saído de lá. Daqui saiu a informação de que paulistas mataram o padre, não que foi o Baltazar. Daí eu fui pesquisando e cheguei à Argentina, fui ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro guarda toda a documentação histórica do Paraguai. O Brasil comprou de um historiador lá do Paraguai, comprou toda a biblioteca dele, então tá no Rio. Fiquei uma semana no Rio, uma semana na Argentina, fui a Santana do Parnaíba e fui conseguindo reunir uma porção de provas que faz parte do meu livro, provando que é falsa essa informação de que o Baltazar Fernandes matou um padre. Agora, a primeira parte é mais suave. A primeira parte conta a vida do Baltazar. Onde ele nasceu, o que ele fazia, até chegar a Sorocaba e fundar Sorocaba. E uma coisa importante, Daniel, que eu observei, é que sendo o Baltazar um cara sumamente ilustre no Brasil colonial, na história colonial de São Paulo, não se sabe o ano que ele nasceu,
nem o ano que ele morreu. Ele nasceu por volta de 1580. Ele morreu antes de 1667 e depois de 1662. A que se deve isso? Não se sabe ainda se os documentos dele se perderam. É estranho porque tem gente mais velha que ele, gente contemporânea dele, que tem todas as informações. Não se sabe a data em que ele casou. Ele casou-se 2 vezes. Não se sabe quando ele casou a primeira vez e nem quando ele casou a segunda vez. Até pouco tempo nem se sabia se ele estava enterrado de verdade dentro da igreja de São Bento ou no quintal do mosteiro de São Bento. Agora nós recebemos um documento de Portugal que diz isso, que fala que ele realmente está enterrado na capela junto ao altar-mor, aonde está a lápide. Tem uma lápide lá dentro do Baltazar Fernandes e tal. Então, hoje esse documento explica, esse documento é de 1732. E essa página aqui que nós temos aqui? Essa é a lápide. A lápide dele. Esse ano não procede, 1654. Não, esse é o ano da fundação da capela. Ah, da fundação da capela, não do falecimento dele. Não do falecimento dele. Ele vai falecer depois de 1662. Eu calculo que ele faleceu em volta de 1666. Pela seguinte razão: porque ele morreu antes de 67, de 1667? Porque em 67 o filho dele entrou com um recurso na Câmara Municipal pedindo algumas terras que o pai dele havia doado para o mosteiro para que ele acomodasse os filhos. Então diz assim, do meu pai, depois entre parênteses, que Deus o tenha. Então, em 1667 ele estava morto. Já havia morrido. Por causa dessa informação. Mas quando ele morreu, pode ser em 62. 62 ainda tem prova de que ele estava vivo. Começo de 62. Ele de 62, 67. Só que o filho dele não ia demorar 5, 6 anos depois da morte do pai para reclamar as terras. Lógico. Né? Geralmente a gente reclama logo depois, né? Que dúvida, ainda mais dinheiro, né? Já corre atrás logo depois. Então, eu acho que ele morreu de 65 para diante e tal. Há uma outra informação que ele teria deixado um inventário com todas essas informações, e que esse inventário se perdeu, foi comido pela traça, tornou-se de pó. Porque o inventário da mulher dele que morreu antes existe. Nós sabemos, isso daí é incrível, nós sabemos hoje pelo inventário da mulher dele, da esposa dele, Isabel de Proença, nós sabemos o nome dos 370 índios que vieram com Baltazar para Sorocaba. 376. 370 e alguma coisa. E tem o nome de todos? Está no livro o nome de todos. Quando é criança não tem o nome, tem assim, Joana Maria e 2 crias. Entendeu? Porque ele não foi batizado ainda, então não tem nome. Então, João, Benedito, Antônio Forro, Antônio escravo de fulano. Tem os 370 que estão no testamento da esposa dele. Daí desses 370, a metade fica com Baltazar e a outra metade vai para os filhos, né? Que fazem parte da herança. Então, esse documento é o mais importante. E esse documento diz que já existia a capela em 1654. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Eu vou fugir um pouquinho do problema da capela, da fundação da capela. Como Baltazar chegou com 300 e poucos índios, e onde ele chegou, e como foi fundado Sorocaba, de fato, em que lugar? Foi no Rio, foi em Ribeirinho ao Sorocaba, foi no Mosteiro, mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte.
Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Cenário, aqui na sua Local TV, canal 25. E hoje, invertendo as bolas, eu entrevistando o apresentador, historiador, jornalista e escritor Sérgio Coelho de Oliveira, que agora sim vai contar pra gente como nasceu Sorocaba, como Baltazar chegou aqui, como, de que forma, e onde ele pôs a primeira bandeira ou o primeiro mastro, dizendo aqui é Sorocaba e por que Sorocaba. Como eu disse a princípio, Baltazar Fernandes era um bandeirante. E a área de atuação dele é o sul do país. Vamos falar Rio Grande do Sul. É lá que ele ia caçar índio, né? Então, o caminho era Sorocaba. Saía de São Paulo, passava por Santana do Parnaíba, daí Sorocaba, pelo rio Sorocaba, e ia na direção de Botucatu e tal, e ia para o Paraguai. Esse era o caminho da bandeira. E existia um local chamado Paragem do Sorocaba, que era um lugar em que eles paravam para descansar e tal, que era aqui. Então, Sorocaba é o nome do rio. Já era é o nome indígena dado ao rio. Ah, Sorocaba é o nome do rio. Não é o nome da cidade, é o nome do rio. Já existia naquela ocasião. Paragem do Sorocaba, cara. Paragem do rio Sorocaba. Desculpa te interromper, esse negócio de Sorocaba porque é terra rasgada. Isso. Então depois, é o seguinte, por que ele é pelo rio e não por terra rasgada? É pelo rio. Então por que é Sorocaba? Porque ele desce de Tupararanga. E Tupararanga até Sorocaba tem 900 metros de queda. Então, ele vem rolando o rio com aquela força e vem rasgando a terra. Se você vai a Votorantim, se você vai a Itupararanga, você vê que ele vem todo no leito de pedra. Então, essa erosão que o índio chamava de Sorocaba. Então, ela vem rompendo tudo e vem trazendo água, vai se depositando no plano que é onde nós estamos hoje. E é nesse plano que tem enchente, porque veio toda, com os anos, foi trazendo toda a erosão para cá. Então essa é a razão. Então a paragem de Sorocaba era um lugar conhecido pelo bandeirante Baltazar Fernandes. Pelo rio. O nome do rio era Sorocaba. Então Baltazar Fernandes ficou com essa área e gostou muito da região. Quando ele terminou o processo dele de bandeira, deixou de viajar, ele resolveu vir se fixar aqui. Mas ele já tinha sua fazenda em Santana do Parnaíba, ele já tinha os índios em Santana, ele já tinha moinho de trigo em Santana do Parnaíba. Daí ele pega todo o povo dele, a família dele, os escravos dele e vem, possivelmente a pé e de carro de boi, eles se deslocam de Santana do Parnaíba até a margem do rio Sorocaba, na confluência do rio Lajeado. O rio Lajeado é esse que desce da Washington Luiz, ali no Jardim Sandra. Sei. Ali ele instalou a fazenda dele. Atrás do hospital ali? Isso. Ali ele instalou a fazenda dele, o moinho de trigo, a fábrica de vinho, plantação de mandioca, de feijão, de milho e uma porção de coisa. Então Sorocaba começa com uma fazenda ali, na confluência do Lajeado com o rio Sorocaba. A capela ele manda construir no alto. Quer dizer, então a vila, na verdade, ele conduz para que seja feita no alto, fora das enchentes do rio. Porque o rio Sorocaba na época era muito maior, né? Era muito maior. Então ele manda construir a igreja e o convento lá no alto. Por que o convento? Ele queria trazer padres para cá,
para os padres educarem o povo que ele estava formando, da escola e religião para os padres. Olha, que então visão, ele dá toda uma área imensa, ele dá índios para o padre, ele dá vaca, ele dá hortas plantadas, culturas prontas, para que os padres venham para cá. Então em 1661, ele doa tudo isso, ele chega aqui em 1654. Em 1611 ele faz essa doação para os padres, né? E os padres começam a vida religiosa. E ele constrói a capela. Quando a esposa dele morre em 1654, ela põe no testamento a igreja e a casa. Quer dizer, já existia a casa em 54, a casa da fazenda, e já existia a igreja em 54. Os dois já existiam. Então, essa capela, hoje de São Bento, igreja de São Bento, que na verdade é a igreja de Santana, essa igreja é praticamente mais velha que Sorocaba. A igreja de São Bento é mais velha. Que é onde é o Mosteiro São Bento. É o Mosteiro São Bento. Mas primeiro foi feita a capela. Mais tarde, a partir de 1667, é que os padres começam a construir o mosteiro. Olha, e que era deles doado por... Doado, era bastante terra. Vai até o panorâmico lá. Isso, que era deles também, era né? Deles. Que acabaram vendendo com o tempo. Com o tempo, toda aquela região era deles. Ia até o Supiriri, era enorme. Nessa época, o Baltazar, a esposa faleceu, mas ele vivo ainda. Ele ficou vivo. E como é que era o relacionamento dele com o pessoal do mosteiro? Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. Para transformar projetos em grandes obras sem alterar o planejamento, é preciso conhecimento, capacitação, equipamentos de ponta e muita dedicação. É assim que a Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora está cada vez mais presente em obras de Sorocaba e região. Obras como essa, do Hipermercado Taust em Sorocaba desde o início, na preparação do terreno e também na finalização com a pavimentação do estacionamento. A Céu Azul participou da execução desse grandioso projeto. Grandes obras já contam com a parceria de sucesso da Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Acesse o nosso site e conheça todos os serviços ofertados. Terraplanagem, pavimentação, guias e sarjetas, rede de esgoto, conservação e manutenção de rodovias e loteamento e infraestrutura. Céu Azul, Terraplanagem e Pavimentadora. Estamos de volta com o programa Cenário, aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, jornalista, escritor e historiador Sérgio Coelho de Oliveira. Sérgio, e daí? Quando você perguntou se o relacionamento era bom, era, né? Era. Ele fez a doação em 1661. Foi feita a doação lá em Santana do Parnaíba, porque Sorocaba não existia oficialmente ainda. O cartório era de Santana do Parnaíba. E doou a capela que estava pronta. Já estava pelo menos coberta, tal. Já, segundo o inventário da esposa dele, estava pronta a capela. E os padres eram obrigados a fazer o mosteiro, tantas celas, refeitório, essas coisas todas. Só que o Baltazar morre em 1666, por aí, e os padres só vão fazer em 1667, vão começar a obra. Então, aí há toda aquela história que o filho foi reclamar a devolução de algumas áreas do mosteiro e tal, e os mosteiros, vendo que podia correr risco, correram aqui para começar a construção. Então é mais ou menos essa história. Daí eles vêm aqui, fazem uma reunião com a Câmara, acertam as pendências e começam a construção do mosteiro. O mosteiro. Constrói em um ano e pouco, se constrói o mosteiro
Não todo esse mosteiro, mas uma parte já para iniciar. E nesse tempo também o Baltazar Fernandes já tinha feito povoado, que é da onde surgiu que ele iniciou a catedral de hoje, né? Então você lembra que eu falei no começo de um documento do filho dele? Lembro. Que ele falava assim, que Deus o tenha. Pois é, nesse documento ele fala assim, eu e meu pai construímos tal, a cadeia, a câmara, a igreja, começaram a construção da matriz, né? Que era Nossa Senhora da Ponte. Então já tinha, já havia um traçado. Saía do mosteiro, descia até a Rua 15. Que inclusive você falou, chegava na ponte. A ponte da Rua 15 é antes de Sorocaba, já existia antes de Sorocaba. Já existia. Por causa da passagem deles. A ponte, hoje nós estamos na quarta ponte. Essa primeira ponte é de 1590, por aí. Quando veio o governador-geral do Brasil, veio para Ipanema, ele mandou fazer a ponte para ele passar. Para poder passar. E uma coisa que nós não falamos ainda, é que o Baltazar viveu, ele nasceu em São Paulo e viveu quase que toda a vida em Santana do Parnaíba. Aí ele era, além de ser um político, ele fazia parte da administração da cidade, ele era plantador e produtor de farinha de trigo. Plantador de trigo, produtor de farinha. Ele tinha moinho de farinha de trigo. Ele era ferreiro. Tanto que era proibida essa profissão de ferreiro. E quando ele montou uma oficina de ferraria, a oficina foi sequestrada por ordem do juiz lá de São Paulo. Porque tinham medo que os índios aprendessem o ofício da ferraria e depois fizessem as flechas com ponta de ferro, que seriam mais fatais no confronto com os brancos. Então ele teve que entregar, ele perdeu toda a oficina por causa disso. E era um político, em várias ocasiões é ele quem representa Santana do Parnaíba em grandes decisões de São Paulo. Então é uma história muito interessante. E visionário também, né? E era um visionário. Era um visionário, né? Eu acho que todo mundo que viveu aquele momento do Brasil colônia, o pessoal fala que ele caçava índio, fala que... Mas não vê um momento de dificuldade. Eles eram o quê? 500 portugueses brancos dentro de um interior, porque eles não estavam no litoral, eles estavam aqui em cima já no Planalto, no meio de tantos índios. Tanto que as bandeiras nascem como proteção. As bandeiras têm 3 fases. Vou falar bem rapidinho para a gente não perder muito esse fio da meada. A primeira bandeira, ela foi de defesa. Foi organizada pelos portugueses para se defenderem dos índios. E essa defesa, com o tempo, tornou-se ataque. Vamos atacá-los nas aldeias para que eles não cheguem até aqui, as nossas famílias. Então esse foi o primeiro papel das bandeiras. O segundo papel foi de apresamento dos índios, em que eles vão de encontro aos índios, já não vão mais só vão até o Rio Grande do Sul, vão até o Paraguai e vão aliciando os índios e trazendo para cá. E a terceira fase é a que nós mais conhecemos, que é a fase da mineração, que é a bandeira que vai descobrir ouro, pedras preciosas e tal, que dá o grande impacto econômico para o Brasil. Então, Baltazar pertence a essa fase média, que é a da escravização, que vai dar um salto, logo em seguida, vai dar um salto para a mineração. Sérgio, é lógico que não vai dar, infelizmente, a televisão, sabe? A gente ficaria aqui falando do livro, que aliás eu estou com um aqui, ó, o meu já está aqui. Estivemos lá no lançamento do livro, foi o maior sucesso e com certeza ele falou, é um livro meio polêmico, mas eu acho que ele é mais rico em informações, ele é mais rico na história de Baltazar e Sorocaba do que polêmica. Não vi polêmica nenhuma, pelo contrário, já li e fiquei encantado. Além do que o Sérgio ilustra, conta, mostra, traz para você, sorocabano, e não só para o sorocabano, mas para todo mundo, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre Sorocaba e sobre quem foi Baltazar Fernandes. Sérgio, o que mais você teria falado do livro? São 3 capítulos, o primeiro você já falou, o segundo, e o terceiro você encerra de que jeito?
Conforme eu disse para você, a primeira parte conta a vida do Baltazar Fernandes, onde ele nasceu, onde ele morreu, o que ele fez na vida inteira dele. A segunda parte a gente desmente a calúnia que se criou em torno dele como matador de padre. E na terceira parte a gente põe alguns documentos. Por exemplo, o documento em que Baltazar Fernandes pede a transferência do Pelourinho de Itavuvu para Sorocaba. Porque Itavuvu estava morrendo o povoado lá, mas tinha o Pelourinho. Então Baltazar pede que o Pelourinho venha para Sorocaba e então nasce a Vila Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Quem prefaciou? O prefácio é do Geraldo Bonadio. Geraldo Bonadio, que é um só o Geraldo, né? O Geraldo é. Geraldo é sensacional. E o Geraldo começa falando, Baltazar é o desconhecido. Porque você chega na rua, e o livro começa assim, você pergunta, onde é a rua Baltazar Fernandes? O cara fala, é ali, 2 quadras mais adiante e tal. Ah, tá bom, vou pra lá. O senhor sabe quem foi Baltazar? Ele perguntando para o cara da rua. Eu falei, não sei. Pois ele foi um grande tropeiro. Tropeiro muito forte aqui de Sorocaba. Ah, tá bom, obrigado. Tal. Daí você chega no outro e fala assim, você já ouviu falar do Baltazar? Assim, já, é aquele que tá a cavalo lá perto da Santa Casa. Foi um grande sorocabano, foi um... Entende? Então há uma série de desinformação em torno da vida dele. E essa é uma das razões que o livro vem para isso. E eu vou deixar 2 perguntas para vocês. Quem foi Baltazar Fernandes? E o que fez Baltazar Fernandes? Você aí de casa não sabe? Onde fica a rua Baltazar Fernandes? Todas essas dúvidas você vai encontrar aqui, neste livro aqui, ó. Não deixe de comprar, não deixe de ler. Onde acha, Sérgio? A gente está distribuindo ainda nas livrarias da cidade. Várias livrarias. Bancas de jornais. Livrarias, você vai encontrar em todo lugar. Não deixe de comprar, não deixe de ler, que é sensacional. Presenteie um amigo e para você mesmo, né? Para você mesmo, não deixe de ler. Natal, agora final de ano, olha que presentaço, ó. Olha que presentaço. Bom e barato, né? Não só, e rico em informações. Sérgio, meu muito obrigado. E mais uma vez eu devolvo para você o programa e repito que foi uma honra, viu? Você ter me convidado para participar desse bate-bola com você. Muito obrigado a você, Daniel, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante que a gente tenha assim, um canal onde possa transmitir aquilo que você produz, aquilo que você faz. Eu agradeço sinceramente a oportunidade que você me deu. Obrigado. Nós da Local TV que agradecemos. São programas como esse, como escritores, jornalistas, historiadores como ele, que fazem também a Local TV, que é informação, entretenimento, chegando até você, até a sua casa. A todos, um abraço e até o próximo. Tchau.